quais são, assim, tem muita gente, cliente nosso, de EB2NW, de EB3, né, de casamento, Vamos falar para eles, quem se beneficia desse Visa Bulletin que saiu hoje? Excelente, vamos lá. Primeiro, sempre lembrar aqui como funciona o Visa Bulletin. Ele é dividido em duas categorias, família e emprego. Então, primeiro são os vistos patrocinados por familiar, que já são cidadãos americanos ou possuem green card aqui, pode solicitar para familiar. E aí são duas tabelas, a tabela de Final Action e a tabela de Dates for Filing. Para os vistos de família, está sendo utilizado a tabela de Dates for Filing para ajuste de status. E a Final Action sempre é definida para quando você já tem um green card disponível para você. Ou seja, quando você já pode ser chamado lá no consulado para realizar a entrevista e receber o seu green card. Então, para os vistos de família, Final Action para fazer a entrevista ou para receber o green card, se você já estiver aqui com o ajuste de status, e a Dates for Filing é para você poder fazer o ajuste de status. Isso funciona para vistos de família. O que avançou de fato aqui? Para quem está aguardando receber o green card ou fazer a entrevista, avançou para filhos maiores de 21 anos. Você está falando do quê? Consular? É consular. Tá. Mas aí, aqui essa data, a Final Action, ela serve tanto para quem está esperando a entrevista no consulado, como quem já está aqui com o ajuste de status, mas ainda não recebeu efetivamente o green card. É quando o green card se torna disponível para aquela priority date, tá? Então, filhos maiores de 21 anos, ainda solteiros de cidadãos americanos, avançou 4 meses, para 15 de março de 2016. Ainda é um tempo de espera muito longo, se você for pensar para filho, né? 9 anos, né? Exatamente, 16 até agora, 9 anos, exatamente isso. Mas avançou 4 meses. Para filhos de a mesma categoria, só que ao invés de cidadãos, para portadores de green card. Avançou um mês, para 22 de julho de 2016. Isso é engraçado, porque para portador de green card, a data está melhor do que para o cidadão. Para o cidadão, está 15 de março. E para o portador de green card, está 22 de julho. É porque é um outro visto, né? É um outro visto, uma outra quantidade de green card disponível para aquela categoria. Então tem mais... E é natural, porque como o tempo de espera é de... Quanto tempo? A gente está falando 9 anos. Em 9 anos você já virou cidadão. Então a quantidade de filhos que estão aguardando a concessão de quem já recebeu a cidadania é muito maior do que quem ainda está esperando, já que a fila de espera é de 9 anos, né? Então por isso daqui. E filhos casados, que esse o tempo de espera é maior ainda, né? Os filhos maiores já são casados, aí é só de cidadão americano. Portador de green card não pode solicitar green card para filhos casados, só quem é cidadão avançou 9 meses. Esse foi o que mais avançou de todos. 9 meses para 1º de abril de 2011, não é mentira. Eu acho que uma informação importante de destacar é que nos últimos 2 Visa Bullets essas categorias não avançaram nada. Nada, né? não tinha mudado exatamente nada. Então, para você ver como a notícia é boa, né? Para quem pega só a foto de hoje, desse momento, fala avançou um mês, avançou 9 meses, avançou 4 meses, né? Mas ainda continuam filas aí de 5, 6, 9 anos. Né? Lembrando vocês que os 2 últimos Visa Bulletin, né, não tinham avançado nada nessas 2 categorias. Então agora foi meio que deu uma destravada, né? Exatamente. Então, é uma boa sinalização, né? Próximo visto, Davi. O que avançou bem? Agora a gente está falando ainda do de família, para quem está aguardando para fazer ajuste de status. E essa é uma que preocupou a gente, porque durante muito tempo essa categoria sempre foi current, que é o de cônjuge e filhos. E filhos menores de 20 anos. Porque você precisa manter a união familiar, né? Então, cônjuge e filho sempre precisou estar junto, estar perto. Só que ficou muito tempo isso current e já 2 anos já está com uma fila de espera. E para cônjuge e filhos, então, pula de 15 de julho de 24 para 15 de outubro de 24. Um avanço bom, positivo, de 3 meses. 3 meses. Não avançava essa data desde o começo do ano fiscal. Então, desde setembro do ano passado, é a mesma data, não mudou. E agora avança 3 meses para 15 de outubro de 24. Então, quem já estava aqui com o CAR, precisava trazer esposa com ajuste de status, precisava trazer filhos com ajuste de status, agora já pode fazer, para quem tem a priority date, até 15 de outubro de 24. Quem entrou com pedido 15 de outubro de 24, agora já está podendo fazer o ajuste. Pode fazer o ajuste de status. Não tem o green card disponível ainda para emissão, mas já pode fazer o ajuste de status. Tá, e com isso já pode ficar aqui. Pode ficar aqui, pedir work permit, pedir autorização de viagem e tudo mais. E por último, de família que avançou, também para ajuste de status, é aquela mais longa, né? A fila de espera mais longa, que é o de irmão.
avançou de 1º de março para 1º de abril. Esse avançou um pouquinho, um mês, mas é o mais atrasado de todos. Estamos falando aí de quanto Essa tempo? fila está aumentando. Essa também não aumenta aí pela sua tabela? Não aumenta há 17 anos. 6 meses, Exatamente, né? exatamente. 6 meses sem nenhum avanço e agora avança só um mês. E lembrando o seguinte, essa categoria é bom a gente destacar isso. Lá em 22, já no governo Biden, 60 mil green cards não utilizados dos vistos de família, e dizem que 90% disso era de irmão, foram direcionados para os vistos de trabalho, para os employment bases, e como o EB1 tem pouca procura, acabou indo tudo para B2, e deu uma acelerada boa na fila do EB2. Eu me lembro. Por conta disso. O Trump já vem falando de acabar com o visto de irmão há algum tempo. Então existe uma possibilidade interessante, não é vantajoso, obviamente, para quem está nessa fila dos 8 anos esperando, mas talvez ele redirecionar esses 65 mil green cards, que é muita coisa, para os vistos de trabalho. É uma possibilidade. Pessoal, vai preparando suas perguntas aí, que eu já vou fazer. Hoje a gente vai ter muita pergunta interessante, mas a primeira que eu vou fazer, Davi, se a gente já tem uma fila de 17 anos, como é que sobra visto nessa categoria? Na verdade, não é por falta de pedido. Ah, não. Não. Por falta de vontade de conceder. Não é que eles sobraram, são vistos que não foram disponibilizados. Eles estavam previstos, gente... o Green Card estava previsto em lei para ser concedido 65 mil para aquelas categorias e simplesmente a USCIS ou o governo determinou, não vamos conceder esses vistos. Só que, quando você não utiliza o visto no ano anterior, você não perde o Green Card, ele continua disponível. Mas está na atribuição do governo remanejar se ele achar necessário. Então é uma ação proposital de não utilizar aquela quantidade de vistos em determinados meses para sobrar aquela quantidade e redirecionar para qualquer outra categoria que queira. Essa é uma prerrogativa do executivo, do presidente? Sim, o presidente pode fazer isso. Uau. E na verdade, não que, e aí é bom explicar, não é que a USCIS ela pode, por conta própria, não vamos conceder visto para irmãos esse ano, vamos deixar isso para o ano que vem. Não é isso. Uhum. Ela apresenta uma justificativa técnica, algum problema que ela não conseguiu conceder, teve problema na triagem, enfim, dá qualquer justificativa cabível à situação. Miguel. Exatamente. Que aqui nos Estados Unidos é Miguelation. Dá qualquer justificativa para o Congresso do porquê não concedeu aqueles vistos. Vai ter questão técnica ou qualquer coisa desse tipo. Aqueles vistos vão estar disponíveis e eles pedem autorização para reutilizar aqueles vistos no ano seguinte. E aí sim é o momento que pode ser redirecionado. E aí o presidente tem o poder de redirecionar para outra categoria de visto. Caramba, então o cenário para irmãos não é nada bom, não, né? Infelizmente não é nada. O tempo de espera já é um absurdo, né? 17 anos, tem que ter muita força de vontade para esperar esse tempo todo. Mas vamos ao que interessa para a maioria das pessoas que estão na live aqui, os employment bases. Employment based visas. Vamos lá, também tiveram avanços bem interessantes. EB1 continua current, né? Continua current, não mudou, como a gente já previa mesmo, esse não muda. Vamos falar só da tabela de Final Action nessa categoria. Por quê? Porque a USCIS está utilizando a tabela de Final Action tanto para entrevista no consulado, ou seja, para quem já está com o Green Card disponível para ser concedido, mas também para ajuste de status. E esse ano ela começou mais cedo, né? Ela pode optar por utilizar ou a tabela de Final Action ou de Dates for Filing para conceder o ajuste de status. E é o 4º ano consecutivo que antes do final do ano fiscal ela muda a tabela para o Final Action, não utiliza Dates for Filing até o final do ano fiscal. Só que a cada ano ela está antecipando. Esse ano ela começou a utilizar a tabela de Final Action já em fevereiro, bem no começo do ano. O que geralmente acontece para abril, para maio. O ano passado foi março, esse ano já foi em fevereiro. Então isso é muito ruim, porque para quem está guardando ajuste de status, lembrando que a Final Action sempre é mais para frente, né? Mais atrasada do que a tabela de Dates for Filing. Então é um problema aqui para quem está guardando ajuste de status. Mas tivemos avanços. Então estou falando aqui as datas que servem tanto para você que já está com seu I-140 aprovado, aguardando a entrevista no consulado, para você que já está com ajuste de status aqui aguardando a disponibilidade do visto, ou para você que ainda não tinha feito ajuste de status, estava esperando sua priority date. Começando pelo EB2. O EB2 teve um avanço de 1 mês e 1 semana. Estava dia 15 de maio e já tinha avançado, né? Ele já tinha avançado em janeiro, saído de março para abril. 15 dias? Isso. Avançou de novo em março, saindo de 1º de abril para 15 de maio, avançando 45 dias, e agora para 22 de junho. Essa é uma excelente sinalização.
Então, para o EB2, o cenário que a gente estava vendo como não muito favorável, se continuar nessa toada aqui de pelo menos um mês a cada mês que passar, um pouco mais do que isso, a gente praticamente vai cobrir até o final do ano fiscal o ano de 23 inteiro, podendo até chegar no ano de 2024. O que você quer dizer com isso? Quem aplicou aí até dezembro de 23, agora até setembro de 25, dá menos de 2 anos? Na verdade, aqui já está até 22 de junho de 23. Tá. Então, se Então, você continuar prevê chegar nessa até toada dezembro, até né? dezembro de Isso. 23, então Todo quem mundo que aplicou em 23, Exatamente. né? Se tiver nos Estados Unidos, vai estar pronto para receber green card ou para aplicar para ajuste. Ou para aplicar para ajuste, exatamente. E quem estiver aguardando processo Já consular pode ter entrevista vai entrar consular. na fila do... Exatamente. do A entrevista vai ser agendada. Lembrando que o seguinte, a entrevista ser agendada é algo que o próprio consulado vai providenciar. Porque é muito normal, quando a priority date é alcançada, os nossos clientes começam a ligar no escritório. Agenda para mim, agenda para mim. Eu aposto que você vai ter umas 3, 4 perguntas. Assim, quanto tempo está demorando? Infelizmente, não é a gente que agenda. Agora depende de chegar a carta do consulado com o agendamento. Eles vão comunicar para quando foi agendado.